Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Que da hora, menina. O que, Jéssica? O tema do episódio. Ai, eu já comecei a gravar. Bom, é isso, vai ser o começo do episódio. Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna. Este é mais um episódio de Mil Crimes. Comigo, como vocês perceberam, está a Jéssica. Oi, Jéssica. Ai, que tá belezada hoje. Ai, gente, pior que não usei nenhum entorpecente. É só o feriado ali que zoou a cabeça da Jéssica. Aí ela tá assim. É isso, gente. Não é nada mais que a tristeza do trabalhador. Exatamente. É que vocês quem nos apoia, né, com mais de 15 reais, consegue ouvir meus desabafos. Por exemplo, tava desabafando até agora sobre ser pobre. É muito ruim. Muito triste. E aí eu tô cansada. É isso, gente. Fisicamente, mentalmente, ser pobre, assim, sabe? Porque aí eu falo, nossa, tempo livre. Aí eu venho gravar, o que eu amo. Mas a questão é o quê? Fico lenta. Mas é isso, gente. Tem algum recado? Aqui, eu tô com delay, delay mental, assim, sabe? Agora o Luxemburgo virou treinador do Corinthians, né? Ainda bem que o saiu. Inclusive no episódio passado... Ela tinha falado. Eu tinha falado horrores, hablei horrores sobre isso. Sabe, militei, fiz um texto belíssimo. Na minha cabeça era, agora ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Foi perdido no limbo. Só quem é nosso apoiador aí, que escuta as gravações ao vivo, escutou esse episódio aí, que agora está perdido. Um episódio perdido Mil Crimes. Que essa edição aí nem a gente tem, porque foi perdida completamente. E a gente teve que regravar. Mas é isso, gente. Bora então pro episódio de hoje, que hoje a gente vai falar bastante, eu imagino. Porque esse assunto aqui tem bastante coisa pra comentar. Então, bora pro caso de hoje. Bora. Já pedindo desculpa aí, mandar um beijo pra Shirley, porque a gente vai falar francês. Ah, não, nossa senhora, já tô levando, gente, pelo amor de Deus. A gente vai tentar falar em francês. Como aqui. Que eu vou me pronunciar? Eu não sei como. A gente vai tentar, né, gente? Vocês sabem, a gente assassina a língua portuguesa, quem dirá as outras. Então, a gente hoje vai falar de foliadur. Foliadur? É isso. Que do francês significa, né, traduzido como loucura a dois. É conhecido em português também como transtorno psicótico induzido ou transtorno psicótico compartido. É uma síndrome psiquiátrica na qual sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou muito próximas, marido, mulher, namorados, enfim. E também existem casos de folie à trois, entre três pessoas, e o
Folia 4. Eu não sei se eu tô falando certo, mas é isso. Folia 4 me lembra outra coisa. Parece o nome de folhado, né? Folha. Não, me lembra o Ménage à Trois. O Folia 3, porque é 3 pessoas. E assim por diante, né? Além do Folie en Famille, que é a loucura em família. E eu não sei a partir de quantas pessoas vira histeria coletiva, mas é isso aí, sabe? Chega um dado momento que quando afeta muita gente, aí já vira histeria coletiva. Que aí é outro episódio que a gente vai fazer no futuro. Esse é um termo usado para descrever uma relação psicopatológica entre os envolvidos, independente dos seus diagnósticos pessoais. Então, assim, algumas pessoas... Geralmente, a pessoa... Porque é sempre uma pessoa dominante que influencia outras pessoas que são mais submissas ou mais influenciáveis. Então, às vezes, a pessoa dominante tem algum distúrbio e a pessoa que é a submissa, né, que é a influenciável, ela começa, em vez de questionar o que a outra pessoa tá falando, ela começa a acreditar também, e aquilo vira um looping, né? Elas ficam se dando feedback positivo para as próprias loucuras, e realmente, a gente foge do controle. Eu e o grupo das amigas, né, gente? Às vezes eu chego assim, gente, fiz essa merda. Aí a pessoa fala, amiga, acontece, mas nunca. Tipo isso, mas ali níveis uma escala muito maiores. grave. Exatamente, aí que dá merda. Então, o distúrbio conceituado pela primeira vez na psiquiatria francesa do século XIX por Charles Lassagne e Jules Fauré também é conhecido como o síndrome de Lassagne-Fauré, por causa deles. Com os estudos, no passar dos anos, criou-se uma tabela de 4 subclassificações do Folie à Deroise. O problema do francês é que você não pronuncia metade das letras e você pronuncia letras que não estão ali. Então... Se não é pra pronunciar, porque escreveu. Então, pergunta pra eles. É folheador. Agora eu quero ver você falar esses aqui. Foi intencional, né? Não foi. Foi sim. Não foi, mas é isso. Folie en Possé. Olha aí. Seguindo sotaque de Jacan. Os delírios de uma pessoa psicótica são transferidos para outra pessoa mentalmente saudável. Os delírios do indivíduo que ficou secundariamente psicótico desaparecem após a separação. Folie simultanée. Ocorre um aparecimento simultâneo de uma psicose idêntica em indivíduos predispostos que estão intimamente associados. Tipo aquelas coisas de irmãos, né? Pode ser. É isso, as pessoas já têm uma predisposição, mas o negócio do folie à Deux é que é uma condição que aparece em situações de muito estresse e paranoia. Entendi. E assim, as pessoas geralmente estão isoladas, né, da sociedade e tal, estão isoladas em algum ambiente familiar e tal. Então é aquele negócio realmente que é num espaço ali contido, né? Não fisicamente, claro, né, mas é dentro daquela família, daquele casal, enfim. E realmente as pessoas às vezes têm algum transtorno, têm predisposição, mas muitas vezes também não tem nada. É só a paranoia e o estresse que faz a pessoa agir daquela maneira. Vivências similares também, né? Folie communiquée, os indivíduos secundariamente psicóticos desenvolvem os sintomas após um longo período de resistência e mantêm esses sintomas mesmo depois da separação do indivíduo primariamente psicótico. Ou seja, isso daí, separou, continua a noia. Continua um pouco. Folie induitée, ou induite, já que não tem o T, né, no final. Novos delírios são adotados por um indivíduo psicótico sob influência de outro indivíduo psicótico. Seria a indução. Psicótico com um psicótico, né? Com a conversa de maluco, né? É isso que eu pensei, a famigerada conversa de maluco. Exato. Bom, como na maioria dos distúrbios psicológicos, né, a extensão e o tipo de delírio variam, mas os sintomas delirantes da pessoa não dominante geralmente se assemelham aos do indutor. Ou seja, né, a pessoa que ali seria o que está acreditando naquilo tudo, né, porque é um negócio, é bem involuntário, tá, gente? Então não é nada, né, que a pessoa percebe que está fazendo, mas ela começa realmente a acreditar naquelas coisas. E antes das intervenções terapêuticas, o indutor normalmente não percebe que está causando dano, mas ele acredita que está ajudando a segunda pessoa a se conscientizar de informações falsas.
Então, né, o que está causando tudo isso, ele realmente acha que está ajudando. Ele está ali numa situação paranoica, de estresse, e ele acha que ele contando, né, e convencendo as outras pessoas do que o que ele está experienciando ali é real, ele está ajudando as outras pessoas também. E aí, os delírios também são classificados em vários tipos. A gente vai falar toda essa parte técnica e depois nós vamos comentar alguns casos, tá, gente? É só para vocês terem esse fundo aí, entender um pouquinho mais dos outros casos. Então, entre esses tipos, né, de delírios, existem os delírios bizarros, que são aqueles que são claramente implausíveis ou impossíveis de acontecer e até serem compreendidos por pessoas da mesma cultura. Por exemplo, uma pessoa acreditar que enquanto ela dorme, ela teve todos os seus órgãos removidos e substituídos pelos órgãos de outra pessoa sem deixar marcas ou cicatrizes visíveis. Ou seja, isso é impossível de acontecer, né? Então, não faz sentido nenhum a pessoa acreditar nisso. Então, por isso é um delírio bizarro. Os delírios não bizarros são mais comuns em pessoas com distúrbios de personalidade e podem ser entendidos por pessoas da mesma cultura. Um exemplo é a paranoia de estar sendo seguido 24 horas por agentes do FBI e câmeras de segurança. Por mais improvável que isso possa acontecer com uma pessoa normal, ainda assim não é impossível. É tipo aquelas teorias de conspiração que até que tem a ver, sabe? A pessoa acha que tá sendo perseguida. E assim, por que vão perseguir o Zé Ninguém, sabe? Sim. Sabe? Mas pode acontecer, não é impossível. Não é tipo, ETs estão me seguindo. Não, é agentes disfarçados, câmeras de segurança. É que nem, por exemplo, uma coisa meio, tipo, ok, que mais problemática, né? Mas quando a gente pega, sei lá, a galera que é realmente doente em relação a achar que vacinas têm doença, sabe? Uhum. É uma galera que se baseia em coisas que já aconteceram numa indústria farmacêutica, blá, 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 blá. É possível, mas é tipo, pouco provável, né? Pouquíssimo provável, exatamente. Entendi. E também tem os delírios congruentes com o humor. Eles correspondem às emoções de uma pessoa dentro de um determinado período de tempo, especialmente durante o episódio de mania ou depressão. Por exemplo, alguém com esse tipo de delírio pode acreditar com certeza que ganhará 1 milhão no cassino em uma noite específica, apesar de não ter como prever o futuro ou influenciar a probabilidade de tal evento. Da mesma forma, alguém que em estado depressivo pode ter certeza que sua mãe será atingida por um raio no dia seguinte, novamente, apesar de não ter meio de prever ou controlar eventos futuros. É engraçado, porque essas coisas, no final das contas, a gente já sentiu alguma coisa assim parecida, mas obviamente com uma escala menor. Isso, exatamente, é uma escala muito maior aqui. Porque, né? sei lá, eu já acordei falando, gente, tô sentindo que hoje tô com sorte, hoje eu vou ficar rica. Apostei na Loto Fácil, ganhei R$5. Isso acontece direto comigo. Não tem nada. Mas, amiga, eu gastei 30, né? Ah, não, aí não, né? Bom, me entende? Mas eu acho que a níveis são muito sentimentos. Por exemplo, esses não bizarros de perseguição. Quem nunca virou, tipo, ai, gente, eu acho que, sei lá, você viu que tal aplicativo pega todos os nossos dados? Sim. Bom, né? Não tem como estar na internet agora sem ter todos os seus dados aí pegos por aplicativo, mas enfim. E aí tem os delírios de humor neutro, que eles não são afetados pelo humor e podem ser bizarros ou não bizarros, né? A definição formal fornecida por alguns especialistas é de uma crença falsa que não está diretamente relacionada ao estado emocional da pessoa. Um exemplo seria uma pessoa que está convencida que alguém trocou de corpo com seu vizinho e essa crença persiste independente das mudanças no seu estado emocional. E aí, enquanto as causas exatas do folheado são desconhecidas, os dois maiores fatores para o aparecimento são conhecidos e são o estresse e o isolamento social. Então, as pessoas que estão socialmente isoladas, elas tendem a se tornar dependentes daqueles com quem estão, levando um indutor a se tornar capaz de influenciar as pessoas ao seu redor. É meio que uma seita, mas em uma escala minúscula. Você tem a pessoa ali que é o líder, né, que é o influenciador, e as outras pessoas que, né, começam a ser influenciadas realmente e ser induzidas a acreditar em aquilo tudo e vão fazer tudo o que a primeira pessoa faz.
Além disso, as pessoas que desenvolvem o transtorno delirante compartilhado não têm outras pessoas lembrando elas de que seus delírios são impossíveis ou improváveis. E como resultado, o tratamento para transtorno delirante compartilhado inclui aqueles afetados serem removidos de perto do indutor. Então, geralmente, você separar essas pessoas, assim, dá um tempo, elas conseguem voltar ao normal, com tratamento, né? Enfim, com acompanhamento psicológico. Muito pegada de seita mesmo, né? Exatamente. Aqui no Mil Crimes, a gente já descobriu alguns casos que são considerados como exemplos de folia adu. Como o caso das irmãs Cristina e Leia Papin. Enfim. Não sei também. Não sei também. Papam, enfim. No episódio 95, nossa, eu lembro que eu escrevi. Você que escreveu esse. Eu lembro que eu escrevi. Que depois de anos de abuso e isolamento em uma vida de servidão, um dia após a discussão reagiram atacando sua patroa e a filha, e matando com as próprias mãos. Inclusive, eu lembro que depois que eu escrevi esse episódio, eu fui ver um filme que contava a história delas, obviamente, de maneira muito romantizada, né, gente? Sim. Era um filme... Não era um filme documental, né? Era um filme... Aí... no filme mostra que elas, tipo, é muito focado mais na questão dos boatos delas terem tido um relacionamento, sabe? Tipo, entre elas, né? Um relacionamento incestuoso. Porque uma das lendas do caso é que quando chegaram ali no quarto, elas estavam dormindo, as duas deitadas nuas, né? Uma segurando a outra. Mas, tipo, isso foi desmentido pelo médico, enfim. E que também, né? Obviamente que isso é mais interessante dentro de um filme, né? Então, sim, até entendo porque eles focaram nisso, né? Mas também eu acho que isso daí mostra que talvez se alguém encarou o relacionamento delas de maneira estranha, né? Uma ligação extremamente próxima e estranha, é mais porque essa ligação que era estranha mesmo, entendeu? Sim, exatamente. Era algo que não é comum, né? É aquela, porque o Folha Adulta tem muito de dependência, né? A pessoa acaba dependendo da outra, então é estranho realmente, né? Outro caso foi das adolescentes de 15 anos, Pauline Parker e Juliette Hume, no mini episódio 78, que por conta do seu relacionamento se tornaram obsessivas uma com as outras. Seus pais, preocupados com a codependência entre as duas, e após descobrirem que elas estavam em uma relação homoafetiva, tentaram separá-las. Juntas, as duas assassinaram a mãe de Pauline em 54. E teve também o... Sim, será que esses casos que a gente vê também de muitos de casais, não, tipo, casais no geral, que a família não quer junto e os dois matam, seria também isso, um pouquinho? Alguns são exemplos, né? Porque eu lembro que esse caso, o pessoal colocou... eu lembro que na época que a Fabi postou, eu dei uma pesquisada e tava lá, tipo, Aventuras da História, que é um site muito bom, inclusive. Tipo, o caso Richthofen da Nova Zelândia, né? Porque tem essa similaridade, né? Da família não querer e ter. Será que tem a ver com esses casais contra todos, assim? É que depende muito do ambiente, porque é entendido que, né, é em situações de estresse muito grande. Então, mesmo que você pegue o caso delas, você tem ainda, não dá pra ter certeza que realmente foi, né, um caso de Folha Adu. É alguma das teorias, né? Porque pode ser só elas terem planejado isso, mas, tipo, toda essa questão da dependência das duas, do relacionamento delas, e como elas reagiram a isso, é que acaba sendo um exemplo, né? Mas tem vários casos que são considerados, sim, que eu acabei não colocando aqui, que inclusive o das Irmãs Silenciosas, que aí eu não coloquei porque a gente vai fazer um episódio. Inclusive, a gente começou a falar de codependência, eu logo lembrei delas. Inclusive, vai ter um filme delas, não sei quando vai lançar. Olha aí. Mas a gente vai fazer um episódio delas, com certeza. E teve um outro também, um caso indiano, que eu comecei a pesquisar, eu falei, não, eu não vou botar porque merece um episódio à parte também. Que foi de uma família de 11 pessoas que se suicidou. Você que é expert nisso? Você acha que você que já é uma expert nisso, você acha que, por exemplo, o caso Richthofen também seria eu acho que já envolve os cravinhos, né? Aí já, sei lá. E assim, a relação deles não tava, assim, foi bem planejado, sabe?
O foliado é meio que um negócio é bem involuntário. Se a pessoa realmente não tem muito controle, assim, do que ela tá fazendo, sabe? Então, se você tem todo o planejamento do crime, já não é. Porque a pessoa está consciente do que ela está fazendo, né? Então, a gente vai ver aqui uns casos que nem chega a ser assassinato e tal, mas que as pessoas perdem o controle. É bem assustador, assim, sabe? Porque tu fica, nunca vai acontecer comigo, mas você não sabe, na real. Você não esteve numa situação assim, sabe? Sim, então... direto a gente fala sobre isso, né? Sobre casos de seita. Porque a gente olhando de fora, a gente pensa, mas nunca. Exato. Sabe? Bom, teve também o mini episódio 28, que a gente contou a história da Morgan Geyser e a Anissa Weier, de apenas 12 anos, que ficou conhecido como o caso do Slender Man, né? Porque elas esfaquearam uma colega como sacrifício ao personagem Slender Man. Então, elas foram apanhadas pela polícia a caminho da Floresta Nacional de Nicolet, onde elas acreditaram que seriam recebidas na casa do Slender Man, depois de terem pago o preço do sacrifício matando a Peyton Lautner, que era a colega delas. Mas, na verdade, o que elas não sabiam é que a Peyton sobreviveu ao ataque, né? Ela tomou facadas. E a Morgan e a Anissa foram consideradas inocentes por razão de insanidade, mas elas foram sentenciadas a cumprir pena em instituições psiquiátricas. Mas agora a gente vai entrar num dos casos, assim, que eu acho... é realmente essa situação, assim, a gente nunca sabe? Tipo, não dá pra saber se você... quem você seria numa situação assim. Que é um caso, na verdade, de Folha em Família, porque foi uma família que sofreu. É a família Tromp, que aconteceu em 2016 na Austrália. Segundo reportagem da BBC, que eu usei aqui como fonte, né, que foi quem reportou o caso completo, ao que tudo indica, os Tromp eram uma família normal de trabalhadores rurais. O Mark Tromp, de 51 anos, e a esposa Jacoba, de 53, tinham uma fazenda de groselhas muito bem sucedida e também um negócio de terraplanagem na propriedade deles em Sylvan, que fica perto de Melbourne. E eles realmente tinham muito sucesso, assim, com a fazenda deles. Eles tinham 3 filhos já adultos, chamados Rihanna, de 29 anos, Mitchell, de 25, e ela, de 22 anos. Mark Tromp, ele estava sofrendo de um colapso mental na época. Sua família acreditava em suas ilusões de que as pessoas queriam prejudicar a família e que a fuga era necessária. Mark e Jacob mostravam sinais cada vez mais aparentes. Amiga. É Jacoba mesmo, né? Nossa, Jacoba. Ok, né? Que tadinha. Mostrava sinais cada vez mais aparentes de estresse e paranoia, que culminaram em 29 de agosto de 2016, quando a família toda fugiu em um carro e deixou todos seus pertences para trás. Eles deixaram tudo, telefone, carteira, passaporte. A casa deles estava destrancada e todos os veículos da fazenda e da propriedade tinham as chaves das ignições, prontos para partir. O único telefone que não foi deixado para trás pertencia a Mitchell. Ele parecia ser o único da família que não acreditava que estava em perigo. Mas foi junto para garantir que eles não se machucassem. Tipo, minha família é chapada, mas eu vou junto. Então, o Mark, ele tava cada vez mais paranoico. Ele realmente acreditava que, tipo, tinha gente perseguindo eles e querendo acabar com eles e roubar o dinheiro deles, enfim. E até que ele culminou nesse dia e todo mundo embarcou nessa ideia doida. E aí eles entraram tudo no carro e foram. E o Mitchell só ficou assim... Porra, o que tá acontecendo? Vou junto, né? Ver onde vai dar isso aí. Tipo, toda a minha família tá indo, vou ver o que eles vão fazer. Eu também iria só pela curiosidade também, sabe? Preocupado também, né? E aí, mas a cerca de 30 quilômetros da casa, a família inteira fez ele jogar o telefone pela janela do carro. Putz, aí começa ruim. Então, eles estavam convencidos que o telefone do Mitchell estava sendo usado pra rastrear eles. A gente ri, mas é muito surreal, né, cara? É muito triste, assim. A família dirigiu no Peugeot SUV da Ella durante aquele primeiro dia e noite até chegar na cidade de Bathurst, em New South Wales, que fica a 800 quilômetros de distância. Eles dirigiram 800 quilômetros. Gente do céu. E aí foi lá às 7 horas da terça-feira que o Mitchell deixou a família. Ele falou, não dá mais pra mim, eu vou voltar pra casa. Isso é loucura demais até pra mim, sabe? Valeu, galera, falou, é isso aí. E aí, mais tarde, na manhã da terça-feira, os 4 Tromps restantes, né, que eram os pais e as 2 filhas, seguiram pro leste de Bathurst pra um ponto turístico popular, que eram as cavernas de Nolan.
E ali foi que a Rihanna e a Ella, né, que eram as filhas, elas decidiram também se separar dos pais. E elas fizeram isso roubando um carro. As duas dirigiram... Elas eram mais novas, né? Isso, mais novas. O Mitchell, na verdade, eu acho que ele era o do meio, né? Tinha a Rihanna de 29 e a Ella de 22. O Mitchell tinha 25. E aí, elas dirigiram esse carro roubado, né, até o sul, pro sul, até a cidade de Goulburn, onde elas relataram que os pais dela tinham desaparecido. Elas foram até a polícia e falaram, nossos pais estão desaparecidos. Tipo, não fazia nenhum sentido, assim, a situação pra polícia, sabe? Tipo, por que vocês estão aqui e não na cidade de vocês? O que aconteceu? Como assim vocês se perderam? Sabe, era tudo muito, muito estranho. A história chegou na mídia e o público australiano ficou confuso e se perguntou como uma família pode ter se separado de maneira tão estranha e se perdido no que a princípio se pensava ter sido uma viagem de carro em seu próprio país. E não havia sido em território remoto, nem vasto deserto australiano, né? Porque a Austrália é, tipo, vários lugares que dá pra se perder, né? Exato, é bem perigoso lá, assim, o interior lá, né? Uhum. Em todos os momentos, eles estavam perto das grandes cidades. Em Goulburn, Rihanna e ela decidiram se separar em um posto de gasolina, com ela dizendo que queria ir para casa alimentar seus cavalos. Ela se tornou a primeira trompe a ser localizada quando voltou à fazenda da família na noite de terça-feira e encontrou a polícia lá. Mitchell chegaria em casa na manhã seguinte, depois de pegar uma série de trens. Por que elas se separaram, gente? Isso é uma questão do foliado mesmo, assim, desse surto coletivo, porque, tipo, a pessoa não tem mesmo controle, sabe? Ela só vai indo, ela não tem um plano. E aí, em muitos casos, as pessoas se separam, assim, vão se separando. E aí, aos poucos, elas vão voltando assim, né? Entendi. Ela também não tava no seu estado, entre aspas, normal, né? Não, só o Mitchell tava normal ali. Era tipo, todos os outros estavam completamente surtados. Eu imagino o desespero também de tentar convencer de que, tipo, aquilo não tá certo, sabe? Exato. E todo mundo acreditando que aquilo é o certo, né? É uma situação bem, bem complicada. E aí, embora o Mitchell e a Ella parecessem razoavelmente não afetados mentalmente, o mesmo não poderia ser dito da Rihanna. Isso porque ela, quando ela se separou da irmã, né, ela entrou na traseira de uma caminhonete e ficou lá. E o motorista só descobriu ela depois que ele dirigiu quase 1 hora de distância. Mano. E aí ele parou e encontrou ela lá. E aí, quando ele encontrou ele viu que ela tava num estado catatônico, assim, ela não sabia o próprio nome nem onde ela tava. Que é uma das coisas também que pode acontecer no Folha Família, enfim, é que quando as pessoas são separadas, algumas delas entram nesse estado catatônico, e assim, ela passou meses em tratamento psiquiátrico pra conseguir se recuperar, sabe? Ela realmente, o cérebro dela entrou em parafuso. Gente, que brisa. É muito assustador, né, cara? Tipo, nossa, pensar que é uma pessoa que não teve transtorno nenhum até então. E isso só aconteceu. Amiga, mas existe... Ai, não sei. Eu posso estar falando um cocôzinho. Mas, por exemplo, no caso deles, talvez algum antecedente em questão de saúde psiquiátrica, já que eram da mesma família? Não, eles não tinham nenhum. Nada. Nossa, que bizarro. Nada, exatamente. Isso que é o mais doido. Porque se eles tivessem, sei lá, antecedente de, sei lá, esquizofrenia, sabe? Sim, poderia... alguns casos a pessoa, né, que é o catalisador tem esquizofrenia, enfim. Ou psicose, enfim, alguma coisa, né? Pode ter algum transtorno e acaba influenciando outra pessoa. Ou a pessoa que está sendo influenciada, às vezes também tem. Mas no caso da família Trump, tipo, ficou famoso justamente porque eles não tinham nenhum histórico. Nada. Não tinha como saber que isso tudo ia acontecer, né? Exatamente. A polícia diz que a Rihanna, ela foi poupada de acusações sobre o veículo roubado por motivos de saúde mental, afinal, né, ela estava em um estado catatônico. Mas a ela foi acusada do roubo de carro porque ela voltou com o carro dirigindo para casa. Então, como se nada tivesse acontecido. E aí, à medida que o interesse da mídia sobre o caso crescia e uma busca interestadual começou, o Mark e a Jacoba voltaram para Melbourne, das cavernas de Nolan. E um dia depois, na quarta-feira, 600 quilômetros ao sul, na cidade de Wangaratta, eles também se separaram. A Jacoba rumou novamente para o norte, por meios que ainda são um mistério. Ninguém sabe como ela foi para lá.
provavelmente de carona, enfim. E ela foi encontrada no dia seguinte a 350 quilômetros de distância numa cidade chamada Yas, vagando em estado de agitação. Ela foi levada para um hospital e mais tarde foi transferida para Goulburn, né, para ficar com a filha Rihanna, que também estava internada, e as duas continuaram o tratamento de saúde mental. E aí elas passaram meses, assim, em tratamento para se recuperarem. Gente... O Mark, que tinha ficado em Vargarata, depois de perseguir perigosamente um jovem casal de carro, foi visto fugindo em um Peugeot de ela. A polícia também começou a investigar uma série de arrombamentos na cidade, inclusive em um motel, embora não esteja claro se eles estavam relacionados. Na noite de sábado, 6 dias após o início do episódio da The Folly Family, quando Mark Tromp foi encontrado à beira de uma estrada perto do aeroporto em Vangarata. Ele foi interrogado pela polícia, avaliado por um oficial de saúde mental e, em seguida, entregue aos cuidados de seu irmão policial, mostrando o dedo do meio para os fotógrafos enquanto era levado para fora. Embora mais tarde ele divulgou uma declaração pedindo desculpas pela mágoa e preocupação causada por esses eventos, ele prestou homenagem aos recursos da comunidade dedicada à sua família, enquanto o público tentava entender o que estava acontecendo, né? Que merda aconteceu? Que isso, né? É aquele desenho da Turma da Mônica, né? Todo mundo correndo em círculo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O sargento Mark Knight, que conhece a família, disse que eles não tinham problemas de saúde mental diagnosticados. Não tinha evidências de uso de drogas, né, como sugeriam algumas teorias da internet. E a família, assim, não tinha dívida, sabe? Não pertencia a nenhum grupo religioso. Então, tipo, realmente não tinha nenhum motivo para isso ter acontecido. O Mitchell Tromp, né, que é o filho, ele declarou que nunca vi nada parecido. É realmente difícil explicar ou colocar uma palavra sobre isso, mas eles estavam apenas temendo por suas vidas, então decidiram fugir. Foi um acúmulo de eventos diferentes, normais e cotidianos, apenas pressão, e isso lentamente piorou com o passar dos dias. E eles comentam isso, assim, que o Mark Tromp, né, que era o pai, que foi quem começou com essa paranoia, foi aos poucos, assim, sabe? Ele, tipo... não foi do dia pra noite. Não, foi bem aos poucos. Ele começou a sentir uma pressão, né, social, sei lá o que aconteceu. E ele achou realmente que tinha gente querendo foder com o negócio dele, assim. Aí ele foi alimentando essa paranoia, a família foi alimentando essa paranoia dele. Aí que tá o negócio, né? Ninguém questionou, sabe? Ninguém falou, tá, me mostra aí as provas, sabe, de que isso está acontecendo. Não, a galera realmente embarcou ali nesse trem e falou, vamos lá, é isso aí, estamos sendo perseguidos, a gente precisa fugir, vão vir atrás da gente, aí culminou nesse surto coletivo. Gente, que foi louco. Assustador. Conseguimos encontrar um relato de um caso do Brasil e que da hora, né? Que da hora não o caso, vocês entenderam. Enfim, né? Enfim. Que virou um caso de estudo em um artigo publicado pela revista Debates em Psiquiatria. O estudo foi feito por Maurício Andreozzi Félix, Camila Fernandes Bonifácio Jubara, Milena Sabino Fonseca e Sônia Maria Mota Palma. O relato conta que em 2010, um menino de 9 anos foi encaminhado a uma psiquiatria infantil pela psicóloga da mãe, então com 46 anos, pois durante a consulta de rotina desta, o filho referiu a alucinações auditivas com vozes de comando. Em 2006, o pai, então 40 anos, né, ele havia relatado mudanças no comportamento do filho após o início das aulas, apresentando um quadro de isolamento social, medo intenso, desinteresse pelas atividades diárias e dificuldade de iniciar e manter a amizade, principalmente na escola, associadas a ideias persecutórias e alterações do sono com agitação e pesadelos. Tipo, do nadão também, né? Era um quadro bem preocupante, assim, porque uma criança está sofrendo tudo isso, né? E aí, em 2010, né, que foi quando esse menino foi encaminhado, né, pra psiquiatria, ele informa a piora dos sintomas, né, o início das alucinações auditivas, e essas vozes tinham um conteúdo bem perigoso, assim, elas falavam pra ele se jogar de um barranco, se machucar, enfim, né? E também eram associados a episódios de agressão, agitação e autoagressão física, como bater a cabeça na parede. Então, tava bem perigoso mesmo.
E aí o pai informou que o paciente, né, que esse menino com 9 anos de idade, ainda recebia lactação materna. Gente, uma criança de 9 anos, né, ainda mamar na teta da mãe é porque tem alguma coisa errada aí nessa relação entre os dois, né? Porque vai ser um Apesar negócio que de... tem uma lactação, questões, né, de, tipo, gente que tem lactação, não sei como é o nome. Enfim, amamenta até de maneira mais tardia, né? Mas, poxa, 9 tudo anos... isso associado também junto? Não, 9 anos é muito tempo, amiga. Não é ok, não. Tipo, ali você tem ali um negócio de super protegimento da criança, enfim, né? A criança não vai desenvolver direito, justamente porque a mãe está ali super protegendo, né? E ainda tratando como um bebezinho. E aí, ele também apresentava sintomas alucinatórios que eram semelhantes ao que a mãe tinha durante o tratamento dela para a esquizofrenia. Então, a mãe dele era esquizofrênica e ela acabou influenciando o menino. E aí, ela recebeu tratamento na Universidade de Santo Amaro, no ambulatório de psicoses, né? Esse menino, ele recebeu intervenção farmacológica, né? E que acabou melhorando um pouco os sintomas, mas ele ainda apresentava alucinações e problemas de concentração na escola. Em 2011, a mãe, ela confirmou uma segunda gestação. E aí, ela permaneceu em acompanhamento regular de pré-natal e de consulta ambulatorial com psiquiátrica e psicólogo devido à esquizofrenia. E aí, foi cortado, né, o processo de lactação, a amamentação da criança. Então, foi interrompido e cortou esse laço deles, né, e acabou afrouxando o vínculo, né, entre a mãe e o filho, caracterizado pela redução da superproteção e dos cuidados intensos e exclusivos dele. Porque, realmente, a mãe era, assim... 100% dedicada ao menino, tanto que ela acabou influenciando ele pelos transtornos que ela tinha, né? Claro, gente, não é a culpa da mãe, ela não estava fazendo isso conscientemente, né? Ou por maldade. Aliás, Exato. nenhum desses casos, né? Não é nada por maldade mesmo, realmente a pessoa não percebe que está fazendo aquilo. A não ser que, sei lá, crimes muito mais graves, sabe? Tipo, que nem a gente falou das irmãs sabe? De, tipo... Elas sabiam o que elas estavam fazendo, só que obviamente que isso tem a ver, né? Não sei se elas sabiam. Porque, assim, o negócio do folheador é realmente a pessoa perde o controle. Entendi. Então, se a pessoa sabe o que está fazendo, quer dizer que ela não tá nesse episódio psicótico, entendeu? Aí ela só está assassinando alguém. Mas Entendi. inconsciente. Então por isso que você falou do lance dos Richthofen, né? Isso, eles planejaram o assassinato, então não entra como folheador. Por mais que eles tenham retroalimentado essa relação, né, e ficado cada vez mais ali... Dependentes, né? Dependentes, etc, né, e obcecados um pelo outro, eles fizeram tudo conscientemente. Eles não perderam o controle, né? Então o folheador é exatamente isso. Talvez eles não fizessem se não tivessem, sei lá, conhecido um ao outro, né? Isso, Influência do jeito ruim tem também, é influência ruim, né? Tem muitos casos que a gente pega aí que a pessoa, nunca ia cometer um crime se não tivesse conhecido essa outra pessoa. A combinação das duas pessoas deu ruim, né? Exato. Mas o folheador é justamente isso, a pessoa não tem consciência do que ela tá fazendo, ela só está em outro mundo, é isso, ela perde o controle. Tipo, ela não tá ali. A partir desses últimos eventos, o quadro do menino evoluiu com redução gradual e progressiva dos episódios alucinatórios, da irritabilidade e agressividade. Em 2014, o paciente já negava sintomas psicóticos. Em um artigo publicado de 2021, os médicos pesquisadores indianos Vasudha Sharma e Harshit Arora relataram um caso de um paciente com transtorno dissociativo e seu pai, que era muito dominante e acabou o levando para um folie imposé. Um homem de 20 anos foi até a emergência de um hospital no norte da Índia, apresentando um quadro de psicose aguda, manifestando-se como agitação, irritabilidade e inquietação. Ele estava acompanhado do pai, da tia paterna, e foi medicado imediatamente. A história inicial que foi dada pelo pai e posteriormente foi confirmada por este homem, né, após a sua recuperação, foi a de que ele tinha já um histórico de 1 ano a 1 ano e meio que ele estava sofrendo com o que eles dizem que era a presença de entidades diferentes e ruídos estranhos feitos pelo homem. Então já fazia
mais de um ano que o cara estava ali com um comportamento bizarro e a família retroalimentava aquilo, né? O paciente se queixava de sensação de queimação, tremores incontroláveis, movimentos anormais e audição de vozes internas nesses episódios, durante os quais ele sentia uma perda de identidade. A família sentiu que ele era dominado por outra personalidade, espírito ou força externa e notaram que ele falava em vozes diferentes, variando em tom de voz e volume. Essas manifestações variavam desde uma cobra rastejando e sibilando, até uma Lady Mustafa, que era uma dançarina mujra, e uma personalidade com frequentes crises de choro. O paciente falou também sobre 2 entidades adicionais, a Paris e Christopher, e explicou como ele conheceu suas personalidades em sua mente, chamando elas de amigos. Ele acreditava que a mãe e o tio materno eram a causa de sua possessão. Então, assim, é um caso muito, muito triste também, porque ele... Bom, enfim, termina aí, vamos terminar de contar ele. O distúrbio afetou sua vida diária com a diminuição de apetite e sono, perda de interesse, por exemplo, de levantar da cama ou participar de recitais religiosos diários e faltar à faculdade. Ele era um estudante de engenharia do 1º ano. Ele ficou irritado e diminuiu sua interação com a família. Ele desejava espaço, liberdade e independência financeira. A família paterna o levou para ver um curandeiro religioso que o paciente acreditava ter tirado muitas de suas outras entidades. Antes de dar entrada no hospital, o paciente saiu de casa sem avisar ninguém. Perambulou a noite inteira pelas ruas e rugia como um leão quando foi levado para casa. No dia seguinte, o paciente se machucou deliberadamente, batendo a cabeça na parede e batendo na cabeça com uma casca de coco quebrada. Mano, tadinho. Mais tarde, durante a internação dele, então, a mãe dele foi até lá, né, e chamou a atenção dos médicos para os frequentes conflitos e disputas que ela e o marido estavam tendo devido a problemas financeiros, e como o marido tinha uma crença bizarra de que ela estava usando magia negra, né, como eles falavam, para prejudicá-lo. Ele apresentou essas acusações várias vezes na frente do filho, né, do cara que estava internado, e da irmã dele, e os advertiu para ficarem longe da mãe. E ela não notou nenhum dos sintomas atuais porque não via o filho há mais de um ano. Ou seja, né, o pai ficava todo dia falando, tua mãe tá fazendo magia negra, olha aí, não sei o que, tá fudendo com a nossa vida, e não sei o que, e tipo, 1 ano e meio, muito tempo ali falando isso, e o menino, né, o jovem, ele começou realmente a apresentar esses sintomas, e a família, em vez de, né, procurar um tratamento pra ele, começaram a achar que isso era uma confirmação do que eles diziam, né? Então, há cerca de um ano, o pai tinha... Ou seja, esse negócio também afeta até essa percepção do que, tipo, pode ser psicológico, né? No caso desse, eu coloquei porque, nesse caso, a pessoa que está ali, que é o influenciado, ele sofria de transtornos, né, psiquiátricos ali. E isso meio... E aí... ele foi influenciado pelo pai a achar que esses transtornos eram culpa da mãe, entendeu? Então, o pai que alimentava essa piora do quadro dele, né? Então, há cerca de um ano, o pai tinha fugido da cidade com os filhos, a tia e a avó paterna do paciente, sem avisar a mãe. Eles não deixaram a mãe entrar em contato com os filhos e ela registrou uma queixa na polícia pelos filhos desaparecidos e a família paterna que impedia o contato com eles. A mãe afirmou que ele e seu pai, a irmã e a avó paterna e ambas as tias paternas acreditavam firmemente que ela e o seu irmão eram os responsáveis pela condição psiquiátrica atual do paciente. A irmã dele, mais tarde, confirmou essa teoria ao compartilhar sua firme crença de que sua mãe era a causa raiz da condição dele por meio de magia negra e possessão espiritual, e afirmou que ela e o paciente haviam apresentado uma queixa policial contra a mãe por assédio mental e tortura. O paciente também acreditava nisso e, portanto, temia a sua mãe. Ai, que merda, velho. Uma situação, assim, péssima. O paciente de 20 anos era impressionável e socialmente isolado. Ansiava por liberdade pessoal, independência financeira e espaço em sua vida. A ausência de supervisão constante do seu pai e a internação e a terapia farmacológica e pseudoeducativa ajudaram a abalar os delírios dele.
Apesar de necessitar de cuidados adicionais, o paciente recebeu alta a pedido de seus familiares e não pôde ser seguido, devido à natureza delicada e envolvimento médico legal associado ao seu caso. Ou seja, tipo, foi interrompido, né, o tratamento dele, tadinho. Tava dando resultado, né, mas infelizmente ali devido à burocracia, né, da família e tal, que pediu a alta e tal, porque eu peguei esse caso de um artigo também, né, que foi publicado por aqueles médicos que a gente comentou no começo. Então, eles falam, tava dando certo o tratamento, mas infelizmente a gente não pode continuar. Mas tá aqui um exemplo, né, de folia adu, realmente folia imposé, que foi o pai dele que impôs, né, que seria basicamente esse o nome, né, folia imposé. Um paciente que tinha essa condição psiquiátrica, né, e acabou sendo influenciado pelo pai a acreditar que era tudo culpa da mãe. Então, é muito triste isso mesmo. Sim. Mas o caso mais famoso do folia adu, meu Deus, toda hora, eu não acredito. Eu tô 1 hora falando disso, tô gaguejando ainda. É com certeza das irmãs gêmeas idênticas, Úrsula e Sabina Eriksson. Elas nasceram na Suécia em 3 de novembro de 67 e cresceram na cidade de Sunne, com uma irmã mais velha chamada Mona e um irmão mais novo chamado Bjorn. Em sua juventude não havia histórico aparente de problemas de saúde mental ou condenações criminais. E em 2000, quando tinha 33 anos, Úrsula, que morava nos Estados Unidos, enquanto Sabina estava morando na Irlanda com seu marido e 2 filhos. Ou seja, cada uma seguiu a vida, né? Mas assim, elas mantinham contato constante. Então, elas conversavam todo dia no telefone. Então, esse caso não dá pra saber realmente... o que se suspeita é que tenha começado a paranoia delas por telefone, porque a Sabina, ela tava tendo umas discussões com o marido dela, e aí elas resolveram se visitar, né? A Úrsula falou, eu vou aí ver você, e a gente fica junto. E aí, quando elas se juntaram, foi muito, muito rápido, assim. Tudo que aconteceu, sabe? Foi do 0 a 100. Então, o que se suspeita é porque foi tão rápido, é porque já tinha essa questão da paranoia e do estresse das duas, que elas já estavam se retroalimentando essa paranoia entre elas por telefone. Então, como eu comentei, a Úrsula visitou a Sabina em maio de 2008, mas por motivos que não estavam claros, né? Como eu falei, ninguém sabe por quê, porque até hoje elas não comentam nada sobre esse caso, elas não declaram nada. Na sexta, dia 16, as irmãs saíram secretamente da casa da Sabina para Liverpool, na Inglaterra. Elas só arrumaram uma malinha de mão e foram. Provavelmente viajando de balsa, elas chegaram a Liverpool às 8h30 do sábado e foram para a delegacia de St. Anne Street, aparentemente para relatar preocupações sobre a segurança dos filhos da Sabina. E aí a polícia de Liverpool achou a situação muito estranha, porque vocês estão em outro país, sabe, para falar que seus filhos estão em perigo, porque vocês não foram na polícia lá da sua cidade. Eles entraram em contato com Dublin, né, para dar seguimento ao pedido, e aí eles ficaram sabendo que a Sabina tinha tido uma briga com o marido na noite anterior, enfim, mas tipo, não era nada sério, assim. E aí, por volta das 11h30 daquela manhã, elas saíram de lá e embarcaram em um ônibus com destino a Londres. E aí um relatório da polícia afirmou que elas desembarcaram repentinamente em um posto de gasolina da rodovia. Algumas fontes dizem que elas não estavam se sentindo bem. Outras fontes dizem que era uma parada assim de ir pro café e banheiro que o motorista fazia. E outras fontes dizem que o motorista parou porque os passageiros estavam reclamando das duas, porque elas estavam muito estranhas. O que acontece é que elas desceram, e aí o motorista do ônibus disse que elas não podiam voltar pro ônibus, porque elas estavam com um comportamento muito suspeito. Isso era por volta da 1h da tarde. Era um comportamento bem errático, assim. Ele percebeu que elas se agarravam nas bolsas, assim. Elas não largavam as bolsas, elas seguravam no peito, assim. Elas ficavam olhando para os lados, muito desconfiadas. E aí ele ficou, assim, será que elas estão carregando cabreiro, coisa né? legal? Tipo, será que elas estão carregando droga? Sei lá, né? E aí ele falou, vocês só vão voltar pro ônibus se eu puder revistar as bolsas. E elas falaram, não. E aí ele falou, então, vocês vão ficar aqui nesse posto de gasolina. Ele avisou a gerente do posto, né? Falou, essas moças aqui estão aqui, vou deixar elas estão com um comportamento estranho, então fica de olho. E a gerente também ficou desconfiada do comportamento delas, né? Os movimentos e a fixação pelas bolsas, e chamou a polícia.
Os policiais chegaram pra falar com elas, mas assim, eles só conversaram, elas pareciam completamente normais e inofensivas. Assim, você vê a imagem delas, as duas são bem magras e altas, sabe? Parece aquelas soccer mom que chama, né? Tipo, mãe Sim. de... Enfim, gente, elas eram as duas, assim, de conjuntinho, de abrigo, assim, né? Com óculos escuros. Assim, parecia duas Karen, né? Duas gringas normal, assim. Não... E quando a polícia... Isso que é o mais estranho, porque assim... O Folhadu, como a pessoa... Ela tá numa paranoia. Nesse caso das irmãs Erickson ficou muito aparente isso. É que a paranoia delas envolvia pessoas... Elas acreditavam que pessoas usando o uniforme da polícia não eram polícia, de verdade. Elas estavam achando que elas estavam sendo perseguidas, entendeu? E aí, quando elas... Chegava a polícia, elas fingiam que tava tudo bem. Tipo, não fingiam, mas a paranoia delas dizia pra elas se comportarem de maneira normal, porque aquelas pessoas estavam perseguindo elas. Eram fakes, aquelas pessoas. Exatamente. Então isso é o mais doido, assim, pode parecer que elas estavam fingindo que estavam doidas. Não, gente, é a paranoia da pessoa, tá num surto tão grande que ela realmente acredita que ela tá ali numa conspiração gigantesca e que os oficiais que apareceram, elas têm que agir daquela maneira porque elas precisam despistar essas pessoas para conseguir escapar. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Nisso, elas saíram do posto de gasolina a pé em direção à rodovia, onde tentaram atravessar e causaram um caos no trânsito, e Sabina foi atingida por um carro. Tipo, uma rodovia, né? Gente, uma rodovia. É a rodovia mais movimentada da Inglaterra. E aí, um agente, porque ela é monitorada por câmera, né? E aí, lá na Inglaterra é ilegal você andar na rodovia. Elas estavam passando naquela parte do meio, sabe? E aí um agente viu pelas câmeras e chamou a polícia rodoviária, né? Falou, não, elas tem umas pessoas aqui andando no meio da rodovia. Vocês tem que ir lá, ver o que tá acontecendo. Uhum. Bom, a polícia rodoviária foi chamada, né? E por coincidência, naquele dia, a polícia local estava acompanhada de uma equipe de TV filmando para o programa Motorway Cops, que acompanha várias equipes de policiais rodoviários pelo Reino Unido. Tipo esses programas que tem que acompanha a PM, enfim, né? Isso, mas lá é só de polícia rodoviária, assim, é só coisa de trânsito mesmo. Interessante. Menos mal, eu acho. Sim. Enquanto informavam a equipe de TV o que estava acontecendo, nas filmagens é possível ver Sabina e Úrsula paradas com um outro oficial no acostamento. De repente, Úrsula dispara em direção à rodovia e um caminhão passa a mais de 90 km/h. O policial que estava com elas segura seu casaco, mas ela consegue se libertar e colide com o caminhão. Poucos segundos depois, Sabina também corre atingida por um carro. Ambas sobreviveram aos atropelamentos. Gente, que sorte das duas. Gente, essa história, esse vídeo, a gente vai deixar nos links aí pra vocês assistir. Tem o link disso no YouTube. Porque, assim, é muito bizarro. Tá o policial, assim, dando depoimento, né, pra equipe de TV. E, no fundo, você vê as duas paradas no acostamento, fumando um cigarro, conversando com outro policial. Tipo, normais, assim, sabe? Não tá acontecendo. E daí, do nada, a Úrsula sai correndo, o policial segura ela pelo casaco e ela solta do casaco e ela... Eu não sei como ela não morreu, mas ela foi atropelada pelo caminhão, mas o caminhão acertou só as pernas dela. E aí, você fica em choque e dá pouquíssimos segundos depois a Sabina vai e faz a mesma coisa. E é atingida por um carro, assim... E não é... O carro ia muito rápido também, uns 90 km por hora também. E assim, ela é atingida, bate no para-brisa, ela chega a amassar o capô do carro e ela fica desacordada na estrada. Gente do céu. Então foi assim, foi muito violento, assim, sabe? É muito estranho. Essa cena é muito surreal. Uhum.
Ambas sobreviveram, né? A Úrsula ficou imobilizada porque o caminhão esmagou suas pernas. E Sabina passou 15 minutos inconsciente. Elas foram atendidas por paramédicos, mas Úrsula resistiu à ajuda da médica, cuspindo, arranhando e gritando. Úrsula disse aos policiais que a continham: "Eu reconheço você, sei que você não é real." E Sabina, recuperando a consciência, gritava: "Eles vão roubar seus órgãos." Meu Deus, gente. Sim, o surto, gente. E que desespero da galera também. Sei lá, você tá tentando ajudar, a pessoa tá, tipo... Exato. Puro desespero. Não, e a mulher lá atropelada no chão, com as pernas esmagadas, gritando, sabe? Arranhando e, tipo, tentando bater nos policiais, nos paramédicos. E a outra, do nada, ela passou 15 minutos e aí, do nada, ela acorda gritando, assim, gritando com todo mundo. E assim, pra surpresa da polícia, a Sabina se levanta, que é a que foi atropelada pelo carro, né? Ela passou 15 minutos inconsciente, do nada ela levanta. E tem 2 policiais, que é a Tracy Cope e o Paul Finlayson. Eles tentam convencer ela a permanecer no chão, eles botam aqueles cobertinha de alumínio, assim, né, em cima dela, que por causa de acidente e tal. E, cara, ela só levanta do nada e ela começa a gritar por socorro e dizer pra chamar a polícia. Mano. E aí eles falam: "Não, querida, aqui é a polícia, nós somos policiais, nós somos polícia, não sei o quê." E aí ela dá um soco no policial. Eu não lembro qual dos dois que é, se é a mulher ou o homem, mas ela dá um soco, consegue sair e corre pro outro lado da rodovia, na direção contrária, que ainda tá aberto. Meu Deus, que desespero! Sim. Aí já tinha várias pessoas no local, né, as pessoas pararam pra ver, né, tinha que parar igual lá. Tinha gente filmando, enfim. Os policiais teve gente que tava lá na rodovia ajudar e foi preciso 6 pessoas pra segurar essa mulher. Ou seja, imagina o surto que tava, né? Ela tava... Sim, ela recém tinha sido atropelada e passou 15 minutos inconsciente. E a força que ela tava no corpo dela, assim, porque a adrenalina, né? Aquele boost, assim, a mulher realmente parecia sabe que você tenta dar vacina em gato? Sim. Era isso. É surreal essa cena, assim, eles tentando segurar ela e precisa de 6 pessoas e mesmo assim ela quase acerta várias vezes os policiais e as pessoas que estavam ajudando. Eles conseguem segurar ela, carregam pra ambulância, onde ela foi sedada pra conseguir ser levada de lá. E aí, dadas as semelhanças nos comportamentos, os policiais achavam que se tratava ou de um pacto de suicídio ou uso de drogas. Porque é muito estranho, porque se elas quisessem só fugir, elas não tinham ido em direção à rodovia. Tinha uma floresta ali perto, elas podiam ter corrido pro mato, sabe? Mas não, elas corriam em direção ao perigo, que eram os carros passando. A Úrsula foi levada ao hospital de helicóptero e a Sabina foi levada ao hospital também, onde, apesar de seu comportamento anterior e de uma aparente falta de preocupação com os ferimentos da irmã, ela logo ficou mais calma e controlada e recebeu alta 5 horas depois. Mano. Porque, aí você entra depois com aquele questionamento, tipo, ela realmente está normal ou é a paranoia dela mandando ela se acalmar pra ela conseguir sair daquela situação? Porque, por exemplo, vamos supor, se eu acredito que todo mundo tá mentindo pra mim, eu vou fingir que eu sou boazinha pra escapar dali. Exatamente. Quando ela estava sob custódia policial, né, ela permaneceu relaxada, e enquanto passava pelo processo burocrático, ela disse assim a um policial: "A gente diz na Suécia, né, tem um ditado na Suécia que um acidente raramente vem sozinho. Normalmente, pelo menos mais um segue, talvez 2. Assim, algumas fontes dizem que ela não passou por avaliação psiquiátrica, mas o que a gente sabe, assim, é que, sim, um psiquiatra e um psicólogo entrevistaram ela, mas as informações que eles receberam já eram incompletas, porque ninguém dessas pessoas que falou com ela teve acesso às filmagens da equipe de TV. Eles não passaram isso pra polícia. Tipo, a equipe não falou, ó, pega essa porra aqui, olha, está gravado o que aconteceu, leva lá pra vocês poderem ter um processo mais claro, né? Não. Então, o psicólogo, o psiquiatra só que falou com ela, ele só tinha que, tipo, só conversou com ela. Ele não tinha um histórico, não tinha nada. Ele só recebeu e falou... Só tinha fé e coragem. Eles só falaram pra ele, não, essa moça aqui estava, né, meio irracional, enfim... E pra ele, agora ela parecia normal, ela respondia todas as perguntas, então, né,
não dá pra culpar aí também muito os profissionais, mas eu acho que a culpa aí é do sistema mesmo, do sistema de justiça. A gente tem um sistema mundial, acredito, de não saber lidar bem com pessoas atípicas, né? Com transtornos neuroatípicas, né, no geral. Enfim. Então, as pessoas neuroatípicas, elas se ferram muito, porque está num surto, enfim, né? Acham que, sei lá, pode ser uma pessoa aleatoriamente querendo agredir. Sim. Ou pode ser realmente isso, sabe? E tem até uma estatística que diz, né, que pessoas com transtornos psiquiátricos e psicológicos têm mais chance de serem agredidas, né, e sofrerem abusos e agressões do que elas serem agressoras, né. Então a gente sabe que esse aqui é um caso que não é a regra, né, normalmente essas pessoas aqui são as vítimas, né. Mas eu acho que ela também acaba sendo uma vítima ali, porque ela não tinha controle do que ela estava fazendo. E o problema realmente é esse, o sistema não está pronto para lidar com casos assim, né? Então, em vez de deixar ela em observação, sabe? Vamos tentar ali conversar, deixar em observação, passar por um acompanhamento completo, né, psiquiátrico. Não. Ela tá botando os outros em risco, botando ela mesma em risco. Exato. Né? Meu, ela se jogou na frente do carro. E um acidente de carro não afeta somente a pessoa atropelada, né? Exato. Nossa, o susto da pessoa, né, que tava dirigindo. Susto, às vezes vai que a pessoa tá sem sei lá, né, gente? Ela foi liberada do tribunal, né, sem uma avaliação completa, ela passou por uma avaliação muito superficial ali, e se declarou culpada das acusações de invasão de propriedade na rodovia, né, porque é ilegal você andar na rodovia, e a agressão de um policial. O tribunal condenou ela a 1 dia de prisão, que foi considerado que ela cumpriu por ter passado uma noite inteira sob custódia policial, então ela ganhou a liberdade ali mesmo, no dia seguinte. Ou seja, nem foi investigado, né, mano? Não, isso é mais bizarro, assim, que... cara, foi documentado, sabe? Foi gravado e a polícia não teve acesso a essas imagens. Tipo, ela chegou lá, o juiz não teve acesso a essas imagens, ninguém soube de tudo que aconteceu, sabe? Sim, que absurdo. E depois de sair do tribunal, a Sabina começou a vagar pelas ruas da cidade de Stoke-on-Trent, tentando localizar seu irmão no hospital. Às 19 horas, 2 homens locais avistaram Sabina enquanto eles passeavam com seu cachorro. Um dos homens era Glenn Holyhead, de 54 anos, soldador autônomo, paramédico qualificado e ex-aviador da RAF, né? E outro era seu amigo, o Peter Molloy. Sabina parecia amigável e acariciou o cachorro de Glenn enquanto os três conversavam. Embora amigável, Sabina parecia estar se comportando de maneira nervosa, o que preocupou Peter. Ela depois perguntou aos 2 homens como chegar a qualquer pousada ou hotel próximo. Glenn estava com pena dela e ofereceu estada em sua casa, que ficava ali perto. Gente, gringo é um negócio muito doido. Mano, as pessoas dizem que esse cara, o Glenn, ele era essa pessoa, assim. Ele, tipo, qualquer pessoa que precisasse, bonzinho ele ajudava. Demais. Ele era muito bonzinho. Bom, o cara foi paramédico, né? Então, tipo, ele tinha ele confiava muito fácil em qualquer pessoa e ele sempre queria ajudar. Então, tipo, não, era uma cidade muito pequena, não tinha hotel ali perto, tinha nada. Ele falou, não, fica lá em casa, sem problema, vamos lá, eu te ajudo. Eles foram pra casa, né, de Glenn, tomaram alguns drinks e um comportamento estranho de Sabina continuou enquanto ela constantemente se levantava e olhava pela janela, levando Peter a supor que ela estava fugindo de algum parceiro abusivo. Né? Tipo, enfim, Sim. Uma coisa que pode acontecer realmente. Ela também parecia paranoica, oferecendo cigarro aos homens, apenas para arrancá-los rapidamente de suas bocas, alegando que eles podiam estar envenenados. Pouco antes da meia-noite, Peter foi para sua própria casa e Sabina passou a noite na casa de Glenn. E assim, pelo que se sabe, não aconteceu nada. Tudo normal. No dia seguinte, por volta do meio-dia, ela tinha contado, né, que ela estava tentando localizar a irmã dela. O Glenn ligou pro irmão dele para perguntar sobre os hospitais locais, né, na tentativa de ajudar a achar a Úrsula. E o dia foi passando, sem acontecer absolutamente nada. E aí, às 19h40, enquanto ele estava preparando o jantar, o Glenn saiu de casa para pedir saquinhos de chá para um vizinho, chamado Frank Booth. E aí, depois ele voltou para dentro de casa. 1 minuto depois, ele saiu cambaleando para fora, agora sangrando, e o Frank, que estava por ali ainda, falou:
ele olhou pro Frank, né, e falou, ela me esfaqueou. Mano. E aí ele caiu no chão e morreu. Devido aos ferimentos. Sim. Supostamente, as últimas palavras dele eram pro Frank tomar conta do cachorrinho dele. Ai, gente. Nossa, uma situação péssima. E aí, enquanto o Frank tava ligando pros serviços de emergência, a Sabina fugiu do local. Ela foi filmada em câmeras de segurança que mostravam que ela saiu correndo da casa com um martelo e ela batia periodicamente na própria cabeça com ele. Caralho. E aí, um cara tava passando, um motorista, um cara chamado Joshua Gratage. Ele viu essa cena, ela já tava com sangue, assim, no cabelo e tal. E ele resolveu parar e tentar tirar o martelo da mão dela, né? Parar, sei lá, imobilizar ela. E aí, ela tirou uma telha do bolso e acertou ele na nuca. Uma telha, gente. Não sei aonde ela conseguiu uma telha. E aí, ele ficou atordoado, assim. Aí, nessa hora... já tava chegando os paramédicos, né, que o Frank tinha chamado, e eles começaram a perseguir a Sabina. E essa perseguição terminou em Heron Cross, quando ela pulou de uma ponte de 12 metros. Gente, que muito surreal uma tudo isso, embaixo. né? É bizarro. Ela pulou da ponte, realmente. Não se sabe se tentando se matar, se tentando... Eu acho que ela tava tentando fugir e realmente não pensou, assim. Ela não tava... Enfim, né? Ela não tava consciente do que ela tava fazendo. E aí, ela sobreviveu a essa queda de 12 metros. Ela quebrou os 2 tornozelos e fraturou o crânio. Au! Sim, e foi levada ao hospital. E aí, realmente, né? Daí passou por todo um tratamento psicológico. Infelizmente, né? Teve que uma pessoa perder a vida ali pra realmente levarem a sério essa situação toda, né? Sim, velho. Que dó, velho. Enfim. Em 6 de junho de 2008, a Sabina foi presa enquanto se recuperava no hospital e recebeu a alta em uma cadeira de rodas em 11 de setembro de 2008, quando foi presa acusada de assassinato no mesmo dia. Úrsula também estava no hospital, mas ela teve alta, né, em setembro e se mudou sem problemas de volta para a Suécia e depois para os Estados Unidos. O julgamento de Sabina foi marcado para 1 de setembro de 2009. Sabina, se declarou culpada com responsabilidade diminuída, tendo esfaqueado sua vítima 5 vezes com uma faca de cozinha. Em nenhum momento durante o interrogatório ou durante o julgamento ela explicou suas ações, apenas respondendo sem comentários ao extenso interrogatório policial. Da mesma forma, em nenhum momento o vídeo do incidente da rodovia foi usado como prova no tribunal. Tanto a acusação quanto a defesa alegaram que Sabina estava insana no momento do assassinato, embora ela tivesse ficado sã novamente na época de seu julgamento. O advogado de defesa no julgamento alegou que ela era uma sofredora secundária de foliado, influenciada pela presença percebida de sua irmã gêmea, a sofredora primária. Aí eles já tinham feito, né, então, uma análise sobre isso? Sim, aí eles já tinham feito toda, né, ali a pesquisa sobre o caso, tudo refeito os passos delas, né, e todo o comportamento errático que elas apresentaram desde o início, né, e eles realmente perceberam que elas não estavam em seu estado normal, nenhuma das duas. Então, né, que foi o que foi alegado no tribunal. E aí essa alegação foi aceita pela promotoria em 2 de setembro de 2010. O juiz Saunders concluiu que a Sabina tinha um nível baixo de culpabilidade por suas ações e ele fez a seguinte declaração da sua sentença. Eu entendo que essa sentença parecerá totalmente inadequada para os parentes do falecido. No entanto, sentenciei com base no fato de que o motivo do assassinato foi transtorno mental e, portanto, a culpabilidade do réu é baixa. E, portanto, a sentença que proferi foi projetada para proteger o público. Não é projetado para refletir a dor que os parentes sofreram ou para medir o valor da vida do Sr. Hollingshead. Nenhuma sentença que eu pudesse passar poderia fazer isso. É uma sentença que espero mede com justiça um evento verdadeiramente trágico. Sabina estava sofrendo de delírios que ela acreditava serem verdadeiros e eles ditavam o seu comportamento. Não é daqueles casos em que o réu poderia ter feito algo para evitar o ataque. Então, realmente, né, o juiz ali entendeu que ela não estava sob controle das suas ações. Nossa, gente, que doido. Chocada essa história. A Sabina ela foi condenada a 5 anos de prisão.
Gary, o irmão de Glenn, e seu amigo Peter Molloy criticaram o sistema de justiça ao qual eles consideraram os verdadeiros culpados pela morte de Glenn. Em uma entrevista ao The Sentinel, Gary disse: "Não o responsabilizamos da mesma forma que não culparíamos um cão raivoso por morder alguém. Ela está doente e, em grande parte, não é responsável por suas ações, mas seu transtorno mental deveria ter sido reconhecido muito antes. Eu questiono o sistema de justiça criminal por permitir que alguém assim seja solto quando é capaz de cometer tal crime. Sua condição mental deveria ter sido devidamente avaliada após o que ela fez na rodovia e as experiências que a polícia teve. Seu transtorno mental deveria ter sido detectado antes dela ser liberada para a comunidade. Glenn viu Sabina em perigo e estava apenas tentando ajudar. Ele não demorava a se apresentar para ajudar alguém em sofrimento. Era a natureza dele. Ele estava tentando ajudar. Ele ajudaria qualquer um. Se ele visse uma briga na rua e um cara estivesse perdendo, ele ajudaria." É bem... tipo, isso que a gente falou, né? A gente vê que o sistema, no geral, né? Não sei se existe algum, né? Por isso que eu estou falando de todos. Mas acredito que boa parte dos casos que a gente, inclusive, relata aqui, né? A gente vê como não sabem lidar, né? Com a questão das pessoas atípicas, né? Neurotípicas, enfim. Identificar, né? Tipo... eu tava vendo esse dia uma pessoa do TikTok, afinal viciada no TikTok, falando do quanto que é importante, sei lá, uma psicóloga de plantão numa delegacia, sabe? Sim! Pra Nossa, vítima, sim. Vítima e pra pessoa que tá presa, pra saber se, tipo, dá pra soltar aquela pessoa, sabe? Porque às vezes a pessoa sofreu algum tipo de violência e é liberada, a pessoa cometeu um tipo de violência, ou tá num surto. Como identificar que é um surto? Sim. Né? Porque o policial às vezes vê um surto, entende que a pessoa cometeu um crime e vai dispensar, porque ele tem outras prioridades ali, né? Sim, com certeza. E eu acho é o trabalho que do policial também, né? Tipo, e eu acho que é isso que aconteceu, sabe? De tipo... você vê a pessoa mal e tudo mais, mas, tipo, você tem outras prioridades, né? Sim. O trabalho da polícia não é avaliar psicologicamente ninguém, né? Então, né? Então, não cabe ali aos policiais que estavam naquela situação, né? Ter feito alguma coisa. Apesar de que eles falam no documento, né, quando foi documentado as imagens e tal da rodovia, eles mesmos falam, né, os policiais que estavam presentes lá naquela situação, eles comentam assim, é alguma coisa psiquiátrica, psicológica, né, ela precisa de acompanhamento. Só que isso se perdeu ali nessa cadeia de comando, né, foi passando pela burocracia ali do sistema e se perdeu essa preocupação dos próprios policiais que estavam na cena. Então, tipo... quando chegou lá no profissional de saúde que era para fazer essa avaliação, ele não tinha todas essas informações, né? Sim. Também não tinha acesso a esse histórico, enfim. Então, realmente é muito triste, porque é mais um caso completamente evitável, né? Eu acabei não colocando aqui, mas a Sabina foi solta em 2011. Ela nunca comentou sobre... Nem ela, nem a Úrsula nunca comentaram sobre nada. Em 2012, desculpa, essa parte do episódio, né, do Motor Cops foi upado no YouTube, então é esse link que eu vou deixar pra vocês, né, que dá pra assistir hoje em dia. E é isso, assim, é um caso que realmente chamou atenção. Elas estão bem, as duas, dizem apenas que... Assim, especialistas, né, dizem apenas que, tipo, elas não têm chance de reincidência nem nada, mas que elas não... É melhor elas ficarem separadas, sabe? Pra não correr o risco de elas alimentarem paranoia de novo uma da outra, né? Por uma prevenção mesmo, né? Exato, mas elas, assim, nunca mais aconteceu nada. A família da Úrsula, né, os filhos, eles dizem que se referem a isso tudo como um acidente de carro da mãe, né, que ela sofreu um acidente de carro, então, tipo, a família meio que, assim, não comenta sobre nada também. E compreensível também, né? Poxa, quem é que vai querer ficar falando disso, né? que bizarro. Mas tipo, ela, aquela coisa, ela não pode nem falar sobre o que aconteceu, porque ela não sabe, mano.
Exato, ela não tinha consciência do que estava fazendo naquela época, naquela hora, naquele dia. Então, realmente, não tem muito como cobrar a pessoa de falar nada também, né? Porque vai saber que ela... Provavelmente ela nem lembra, ou se lembra... Deve ter também a vergonha, né? De, tipo, ela não estava em controle ali da própria mente, do próprio corpo. Era outra pessoa que estava ali. Sim. Então, mas é isso, gente. Tem alguns filmes, enfim, né, que dizem que são baseados em casos de foliadura, ou que, né, retratam alguns casos. Tem o filme A Parte, nunca assisti. Se alguém viu aí, comenta aí se é bom, não sei. E tem uma minissérie que é Nine Perfect Strangers. Como é que é o nome em português? 9 Desconhecidos. Que também é baseado, né, em foliado. Gente. E vai ter aí o filme do Joker, né? A sequência com a Lady Gaga. Que o nome do filme é Joker Foliado, que é a sequência do Joker. Né? Que vamos ver aí como eles vão retratar aí essa coisa. Porque acho que é realmente o caso, né? Nessa ficção aí. Que é o caso da Harley, né? Da Harley Quinn. Que ela acaba aí virando dependente do Joker e meio que uma insanidade que pega, né, nas outras pessoas. Esse que é o negócio mais doido, assim, que é um negócio que passa, né, igual doença. Mas é isso, gente. Mais doido, Se você tiver aí qualquer caso a mais que a gente não tenha comentado. Eu sei que tem um ouvinte nosso que sugeriu o caso da Índia, que eu falei, né? Mas eu vou fazer... Eu comecei a pesquisar sobre esse caso e eu quero fazer um episódio só sobre ele, porque eu achei bem interessante também. E por isso que eu não coloquei aqui. E também o das irmãs silenciosas, né? Mas essa família indiana, eu acho que eu vi um documentário. Tem na Netflix. Sobre... Isso. Sim, tem na Netflix. Que eu realmente fiquei bugadíssima. Eu ficando, gente, e a explicação? É uma história bem bizarra mesmo. Mas então, bora para os comentários do último episódio. Bora lá, vamos pros do Spotify primeiro? Pode ser. Eu queria falar da Alana Alves, que falou: Oi, Bruna. Oi, Fabi. Oi, Jéssica. Comecei a seguir vocês por acaso e já amo. Moro na Itália e trabalho com faxina. Vocês me acompanham desde o ônibus e durante o dia todo. Beijos, não parei nunca mais de gravar. Ai, eu amei! Obrigada, Alana! Adoro, a gente acompanha o dia inteiro ela. Deve estar enjoada da nossa voz já. Bom, a Becca B. Cruz falou: esses casos de começo da internet e fóruns são realmente bem bizarros com a ingenuidade das pessoas. Que bom que rastrearam esse canalha, mas sempre lembrando do incrível mundo do privilégio branco. Né, cara? O cara teve a vida inteira ali de ser golpista e pilantra e nada acontecia feijoada, né? Mas, é isso. A Aninha comentou uma coisa interessante sobre a doação de órgãos no Brasil. A única decisão considerada é a da família, que disse a pessoa que faleceu será doadora. Existem cadastros, mas não são válidos legalmente. Por isso, avisem a família. Bem importante isso. Porque durante um tempo eu acreditava também que aquele lance de você gravar que no RG que você é doador de órgãos já basta, né? Mas não é. Depende mas não da é. família. A Yara falou: a mulher que denunciou o roubo dos brinquedos foi muito kinga. Sim. Atualmente ainda é um tabu falar sobre brinquedos nervóticos, então imagino que na época era ainda pior. Muito obrigada pelo IP. Imagina, né, gente, a mulher chegar lá e tentar denunciar o cara e falar: não, é porque eu pratico BDSM, mas ele não respeitou a minha palavra de segurança. Pô, o que a policial vai falar, né? Isso hoje em dia, a galera já fica... Nem precisa ser polícia, né? A pessoa aí no dia a dia, as pessoas no Twitter, né, mano? Isso que eu ia falar, meia hora no Twitter você já vê um lance do tipo... problematização de merda aí da galera. Ai, gente, a última que eu vi é se você, tipo, sei lá, se você estiver usando uma roupa fofinha, você tá estimulando pedofilia. Eu fiquei com... Galera, pelo amor de Deus, a vida não é assim.
Ai, gente, sem kink shaming aqui, pelo amor. Não. Sem kink shaming. É isso aí, amiga. Desistiu, né? Foi com Deus. Bom, no Insta, a Mariana, ela comentou assim: adorei ouvir a Fabi com a Bruna, apesar que a Bruna e a Jéssica é igual Batman e Robin, já não dá pra separar. Agora, quem é o Batman, quem é o Robin, né? Não sei. Amiga, eu sou meio idiotona, né? Tu deve... As duas são meio besta, né? Meio besta. A gente tá mais pra, sei lá, né? Quem que é meio besta aí? Titi Chongs. Ai, amigo, vou achar que eu sou maconheira também. Bom, sobre o caso que concluíram desse Verne aí, quando eu vi a idade que ele tem hoje, eu penso assim que a gente vê uns senhorzinhos e pensa em como eles podem ter sido uns filhos da puta no passado e hoje estão com carinha de fofo. Gente, demais, demais. Eu fico vendo assim, ai, minha avózinha, sabe? Tipo, aí foto de uma senhorinha simpática, assim, de olho claro. Aí eu falo... Fofinha. Aí eu falo assim, ai, minha avózinha, que veio diretamente da Alemanha, sabe? Eu fico, mano... Isso aí, galera. Ai, aí tá lá, velho, xingando imigrante, né? Sendo racista. Mas não, é que nem... Ai, tinha um meme do TikTok que eu amava, que era assim, tipo, a galera tava filmando a avó cozinhando, a avó fazendo umas coisas assim pra casa, falando assim, ai, minha avó tão amada, tão adorável, né? Após de xingar 37 minorias, cometer 15 direitos humanos. É isso. Alguns casos, realmente, gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A Nívia falou: se tem uma coisa que eu percebo ouvindo esses episódios, é que eu não serviria pra ser golpista, mó trampo, prefiro ser pobre e CLT mesmo. Amei a participação da Fabi, tava com saudade dela nos EPs grandão. Meu sonho é que todos os principais fossem com vocês três. Menina, nós dois já é difícil, tem dias. Verdade. Tem dias Inclusive, essa semana aconteceu isso, né? Gente, é difícil aí, é complicado as agendas do povo, mas a gente tenta aí, umas horas saem os episódios com as três, que é as especial que vocês gostam. Tá na hora de fazer mais um, né? De creepypasta. Quando que foi o último? Foi ano passado, né? Ano passado. Foi no final do ano passado, a gente fez pra encerrar. Quem sabe? Bom, esse mês a gente faz outro aí, fique ligado. Fica ligadinho. Aí você prometeu, mano. Prometi. Ai, que péssimo. Não é, uma hora a gente faz. Agora vamos ver, vamos juntar nós 4. Que 4, amiga? Nós 3, nossa senhora, eu tô lesada hoje, né, gente? Quem é? Qual é o fantasma, né, que vai vir pra participar da creepypasta? É o fantasminha, camarada. É o alien que vai te pegar, amiga. Ai, não. Gente, é isso então. Obrigada. Lembrando que pode comentar no Spotify, aí pelo aplicativo. Ou pode comentar no nosso Insta também. Comentem até na segunda-feira, que é quando a gente grava, tá, gente? Os comentários é verdade. que vocês fazem depois, a gente não consegue ler ao vivo, né? Ao vivo, na gravação. Se você quiser ouvir a gravação ao vivo, toda segunda-feira, às 19 horas, você pode nos apoiar com R$15 mensais ou acima. E aí você tem acesso aos nossos canais de gravação do Discord e também ao nosso grupo no Telegram, que se proibir o Telegram, a gente vai mudar pro WhatsApp, mas eu não gosto do WhatsApp, então... É que o Telegram fica tudo na nuvem, gente, pelo amor de Deus. A gente não quer botar o celular de ninguém. Exato, exatamente. É porque às vezes dá louco em mim, eu desabafo, então é isso. Mas é isso, gente. Apoie a gente. Se você tiver e-mail, comentários maiores, e sugestão de caso, manda pro e-mail milcrimes@gmail.com. Histórias de medinhos, de stalker, de qualquer coisa assustadora, manda pro milmedinhos@gmail.com. E pra nos apoiar, você entra no site milcrimes.com.br. É isso, né? De Alien você manda pra Bruna? Manda sim. É isso, gente. Tchau. É isso, galera. Semana que vem. Tchau. Beijos. Até semana que vem. Beijo.